seja bem-vindo ao UX Tutoriais. Eu me chamo Lidiane e hoje nós vamos falar sobre composição na fotografia. Mas antes eu gostaria de perguntar, qual dessas duas imagens te chamam mais atenção? Qual dessas duas fotografias te faz ter vontade de adquirir o produto? Deu para perceber uma diferença gritante entre essas duas imagens, não é? É claro que fotografias com o fundo branco são muito importantes. Afinal, você vai precisar de uma foto com o fundo branco para anunciar o seu produto, para que as pessoas vejam realmente todos os detalhes dele. Mas no dia a dia, para a gente realizar vendas, principalmente em redes sociais, é muito importante nós criarmos composições visuais para que o nosso público tenha desejo de comprar e adquirir o seu produto. Então, para isso, a gente vai pensar o que vai poder complementar aquela imagem, que elementos que a gente pode colocar junto dessa imagem para criar uma composição interessante, para que as pessoas parem, olhem e tenham desejo de adquirir o seu produto. Quando a gente pensa numa composição visual, a gente precisa conhecer muito bem o produto que a gente vai estar vendendo. A gente tem que saber quais as características dele, em que universo, em que contexto ele vai estar inserido. Por exemplo, se for um caderno de papelaria, ele precisa estar inserido dentro desse universo de estudante, dentro desse universo de escritório, dependendo do público que você quer atingir. E nós podemos trazer elementos visuais dentro desse universo na sua fotografia. Então, por isso que é muito importante a gente pensar composições que sejam criativas, diferentes, mas que, claro, chamem atenção para o seu produto. O primeiro passo é você procurar referências do que você quer produzir. Conhecendo bem o seu produto, você vai saber em que contexto que ele vai estar inserido e vai procurar elementos que vão ajudar a contar essa história. Você pode ver agora as referências que eu procurei para conseguir criar essa composição que eu mostrei para vocês. E agora eu vou mostrar para vocês os elementos que eu separei para estarem dentro dessa foto. O nosso produto é essa câmera Instax, então eu procurei produtos que fizessem sentido junto com ela. Então é claro que nós vamos ter algumas fotografias, então aqui dentro desse álbum tem algumas polaroids que a gente vai colocar no fundo para remeter, à câmera. Nós temos um caderninho nesses tons de laranja, um livro baseado em cinema, uma personagem também nesses tons de laranja. Então vocês já conseguem perceber que toda essa fotografia ela vai ser pensada em elementos focados no laranja. Laranja, rosa, então a gente vai puxar para esses tons. Eu procurei tons mais quentes pensando na coloração da câmera, que é o nosso produto. Então aqui, por exemplo, a gente tem um caderninho nesse tom, um marca-página, um cartão. Tudo isso vai estar ao fundo, mais desfocado, mas ajudando a compor a nossa imagem. E é claro que eu procurei luzes também nesses tons mais quentes. Então, por exemplo, a gente vai trabalhar com a luz Sunset Lamp para ajudar a trazer essa coloração bem quente e com um degradê bem legal na imagem e também alguns outros elementos de luz, caso seja necessário. Então eu separei todos esses materiais que vão poder ser utilizados ou não dentro da nossa fotografia. E é claro que para compor o cenário, algo importante vai ser o nosso fundo. E para esse fundo, eu selecionei este muralzinho. Então esse muralzinho onde a gente vai colar as fotografias para remeter ao nosso produto e a gente vai colocar à disposição dos elementos. Além disso, tem algum fundinho com uma textura aqui. E também tem um outro fundo com textura, caso assim tenha necessidade de acrescentar algum elemento com cor dentro da nossa fotografia. Então é muito importante vocês procurarem essas referências e procurarem elementos que se encaixem dentro da proposta que você quer. Nem sempre a gente vai usar todos os elementos, é importante a gente ter coerência, entender até que ponto a gente está destacando o produto e até que ponto a gente está criando ruído nessa imagem. Então por isso você seleciona esses elementos e aí conforme a gente vai montando essa fotografia, você vai vendo o que encaixa ou não e também a posição deles, sempre procurando dar destaque para o produto que você está trabalhando. E agora a gente vai chegar num elemento que foi uma das estrelas que eu pensei para essa composição.
Eu tenho essa luz, essa luminária aqui, ela é chamada de luminária do pôr do sol. Sabendo que o meu produto ele tinha esses tons mais terrosos e que eu ia trabalhar com tonalidades mais laranjas, eu queria que essa luminária ela fosse adicionada na composição para criar a luz, né, com esse degradê. Então agora eu vou posicionar ela de acordo com como eu vou querer na fotografia. O que é importante saber? Essa luz ela é de uma intensidade leve. Ou seja, ela é uma luz mais doméstica para decoração. Ela não é exatamente para a fotografia. Por isso, ela não tem intensidade suficiente para iluminar todos os objetos. Além disso, ela vai ser muito matada pela luz principal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir bastante a intensidade da luz principal e das demais luzes e vou adicionar outras luzes para iluminar melhor os demais objetos, porque ela sozinha não consegue fazer a iluminação o suficiente, porque ela não tem a potência adequada para iluminar tudo. É claro que eu também vou ter que configurar na câmera tudo isso, então eu vou trabalhar com aberturas um pouco maiores por causa do fundo, por causa dos demais objetos, que eu vou querer mais coisas em foco. Eu vou aumentar um pouco do ISO da câmera para que essa imagem ela fique mais clara. É claro que você tem que tomar cuidado sempre que você aumenta o ISO da sua câmera, sabendo os limites da câmera que você possui. Se essa câmera ela não aguentasse um ISO um pouco mais alto, eu teria que optar por outro recurso e muitas vezes ignorar, né, essa ideia de trazer essa luminária. Então a gente precisa adaptar a luz aos recursos que a gente tem e a câmera, o equipamento que a gente possui para criar essa fotografia. Agora vamos ver a fundo os bastidores dessa composição, como que ela ficou no resultado final. Então aqui a gente tem o nosso produto, nossa estrela, né, que é a nossa Instax, e é claro que não poderia faltar fotografias. Então aqui na frente a gente já tem algumas fotografias tiradas com essa câmera, também uma foto saindo da câmera para remeter inclusive como que esse produto fica quando tu tira a foto, né, a fotinho sai por cima. Ao fundo nós temos também fotografias, claro, no nosso muralzinho. Em relação à luz, a escolha aqui não foi trabalhar com uma luz maior ou duas luzes maiores onde iluminasse todos os objetos, mas sim pequenos pontos de luz onde estão iluminando pontos específicos dessa fotografia. Afinal, a gente vai ter densidades diferentes de iluminação. A gente vai ter pontos mais claros, pontos com mais sombras, pontos com detalhes de cor. Então isso tudo foi pensado e por isso que a gente tem tantas luzes nesse cenário, porque elas estão direcionadas para pontos específicos. Como vocês puderam perceber, é uma longa caminhada e vários testes para a gente chegar no resultado final. É muito importante a gente estar o tempo todo analisando aonde a luz está incidindo, que elementos que a gente está colocando, como que está ficando na imagem e a gente analisar se aquilo ali ainda vai fazer sentido ou não dentro da composição. Claro que dentro de uma composição fotográfica desse estilo, eu estou trabalhando de uma forma profissional com diversos tipos de luzes, diversos tipos de LED. Você pode fazer composições mais simples. Mas o que eu quero que fique de lição para vocês? A importância de escolher objetos que tenham sentido com o produto que vocês estão trabalhando, as cores elas tenham uma harmonia entre elas, então é muito importante você estudar sobre harmonia de cores, estudar sobre o círculo cromático, ver os tipos de combinações de cores que existem. Aqui a gente está trabalhando com cores quentes, então a gente está trabalhando com rosa num tom quente, laranja num tom quente, amarelo. A câmera ela também traz essa cor mais terrosa, então a gente vai trazendo elementos que combinem com a cor que a gente vai estar trabalhando do produto, né? A gente pode trabalhar com cores complementares, análogas, tríades, existem diversos tipos de composições de cores que a gente pode trabalhar e que vão fazer muita diferença no resultado final da sua foto. Além disso, a luz, ela é um elemento fundamental. Aqui eu trabalhei o tempo todo com luz colorida, né? Trazendo essa ambientação mais quente e sempre tentando destacar o nosso produto, que é a câmera. Espero que essas dicas tenham sido úteis e que você consiga ver a fotografia com um outro olhar, buscando realmente criar composições e sair desse fundo branco, né? Buscar realmente criar histórias e trazer elementos que ajudem a criar uma fotografia que ela tenha mais destaque e faça a diferença dentro da tua comunicação.